Igreja, boa noite. Que bom que você veio, escolheu estar no melhor lugar hoje. Sinta-se feliz. Lembra do versículo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então dá um sorriso para o seu irmão que está do seu lado, sua irmã que está do seu lado. Aquele sorriso bonito que contagia. Ó, Daniel. Ai, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor hoje em João, capítulo 4, e o versículo é o versículo 10. João, capítulo 4, versículo 10. Quem está aí com a sua Bíblia? Amém. Glória a Deus. Novo Testamento, está facinho aí. Fala assim, é um texto conhecido, uma história conhecida, né? E fala assim em João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se tu conheceres quem é que te pede, quem está falando com você, você que pediria, e ele te dará água viva. Você crê nisso? Feche seus olhos. Se conecte com o Senhor, porque Ele quer falar conosco nessa noite, e Ele sempre quer falar, mas que o Espírito Santo ache lugar nos nossos corações. Senhor, nessa hora nós glorificamos o Teu nome, Te adoramos já pelo período que passamos de louvor, onde sentimos a Tua presença, onde podemos dizer, eis-me aqui, Senhor. Reconhecer que somos geração eleita, somos do Senhor, que o Senhor abre portas, que nenhuma porta fica fechada diante do Teu poder e da Tua palavra. Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus, e dizemos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo no meu coração, Tu és bem-vindo na minha vida, Tu és bem-vindo em ministrar a Tua palavra, a minha vida nesta noite, porque eu quero ser e eu quero ter essa fonte que jorra para a vida eterna. Eu quero ter água viva, eu quero ter o Senhor Jesus, eu quero ser cheio da glória, eu quero superabundar a Tua presença. E nesta hora, Espírito Santo, passeia no nosso meio, fala conosco, que haja manifestar do Espírito Santo aqui nesta noite, que você possa se deixar ser usado e usado pelo Senhor. Hoje é noite de você ter visão, hoje é noite de você ouvir a voz do Senhor, porque é ambiente onde Deus fala, é a casa dele, e aqui ele tem todo o poder, intimidade, é só nós darmos o lugar. Mas nós estamos dizendo para ti, Espírito Santo, aqui o Senhor tem lugar. O Senhor tem lugar de falar no nosso meio, e nós declaramos assim, falamos contigo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Texto conhecido da palavra do Senhor é a mulher samaritana, né? Acredito que, se não todos, mas a maioria já leu, releu, já ouviu, né, essa palavra. E aqui fala de um encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus. E não me aprofundando, né, mas havia essa rixa. Eles não, né, o samaritano não falava com o judeu, e isso já vinha de muitos anos e muitos anos, né, onde houve uma divisão. Os samaritanos, eles aceitaram, casaram com outras mulheres de outros povos. Nisso os judeus também olharam assim, falaram, o que é isso que está acontecendo, né, no meio desse povo? E aquela confusão, e eles não tinham, assim, não se falavam, não tinha aquele relacionamento. E de muitos anos atrás veio, né? Então por isso que ela fala com ele, né, até aqui na história,
ela se assusta em ele falar com ela, em ele pedir água para ela. Então, samaritanos e judeus não se falavam, né? Não tinham esse convívio amoroso. Mas o tema dessa mensagem é o encontro com a glória. E o primeiro tópico dessa mensagem é a espera. E eu fiquei pensando na vida dessa mulher, na história dela, no que Jesus, né, chega e fala com ela o que está acontecendo. O que ela esperava? O que se espera quando você vê que tudo está dando errado na sua vida? Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou, que você projetou. Né? Nós, como seres humanos, temos essa questão, esse hábito de planejar, de visualizar. E nós queremos que as coisas venham a dar certo. Quem quer que algo dê errado? Ninguém, né? Todo mundo gosta que as coisas deem certo. Mas o que esperar? O que aquela mulher estava esperando? Fiquei pensando sobre a vida dela, sobre, né, o que já tinha acontecido, sobre os casamentos, ela indo buscar água aquele momento, aquela hora, sozinha, não tinha ninguém por ali, não tinha uma amiga junto. O que será que passava na cabeça dela? O que se esperar quando tudo está dando errado? Quando você olha à volta assim, você fala, que isso? O que está acontecendo? Por que isso não está dando conforme eu queria, eu gostaria, ou me faria feliz? Escolhas erradas, né, ou processos para alcançar o que você acha que é melhor. Mas nós temos que identificar. Quando as coisas não estão indo bem, ou quando sai fora daquilo que nós achamos que é o melhor, né, ou a gente pensa, não, mas o que está acontecendo aqui na minha casa, ou seja o que for na sua vida, tenta identificar o que está acontecendo, por que eu estou vivendo esse processo. Nós precisamos refletir, orar ao Senhor, pedir Ele, que Ele nos dê esse olhar, enxergar além do olhar humano. Isso é possível em Deus. Então, a gente identificar o que está acontecendo, para eu conseguir continuar a esperar. Quando o Senhor nos conforta em certos momentos, quando Ele vem e fala conosco, e nós ouvimos a sua voz. Como que você ouve a voz do Senhor na palavra, na sua oração, de forma audível? Deus fala de várias formas. Você consegue parar, respirar e falar, isso vai passar. Então, analisar. Somos filhas de Deus. Somos princesas do Senhor. Somos inteligentes. Temos sabedoria, se assim nós pedirmos. Ser sábia. Vocês já repararam uma coisa? Satanás nunca age naquilo que é forte em você. Jamais. Ele vai na sua fragilidade. Mas quando você tem aquela intimidade, quando você está esperando ali no Senhor, quando você tem aquele olhar de águia, aquele olhar inteligente de filha de Deus, aí você enxerga, é nisso? Então, qual arma que eu devo usar? Como que eu posso esperar esse processo passar? Parada? Só chorando? Porque chorar a gente chora. Gente, nós mulheres somos mais sensíveis, né? Isso aí é óbvio, né? Então, a gente tem essa sensibilidade maior. Deus fez assim, a gente, né, com tanta perfeição, vamos nos gambar, né? Com tanto cuidado, amor e carinho. E nós podemos ser sábias. Dentro da nossa casa.
Às vezes é momento de calar, não de falar. Difícil, né? Para nós mulheres. Mas às vezes é o momento de calar e não de falar. Às vezes é o momento só de orar. Mas nós podemos viver o processo e esperar com sabedoria no Senhor. E aquela mulher, naquela época, a rotina dela, ela não deixou de ir buscar água. Mesmo não tendo companhia, mesmo às vezes passando por dificuldades ou tribulação em questão dos sentimentos dela e as frustrações também do que ela achava que seria a vida dela. Mas ela não deixou de pegar lá e ir buscar água. Ela não deixou, com certeza, de fazer os seus trabalhos ou cumprir com as suas responsabilidades. Ela se movimentou. Enquanto ela esperava, enquanto ela vivia o processo, ela não ficou parada. Ela se movimentou. A situação estava contrária ao que provavelmente ela queria, mas ela não deixou de buscar a água. Será que a gente, como mulher, como filhas de Deus, nós temos noção de como Deus nos fez frágeis e fortes ao mesmo tempo? Às vezes, né, você olha e fala, mas eu sou frágil, eu sou mulher. Mas, ao mesmo tempo, você entende que Deus te fez também forte, corajosa. A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. Está escrito aí na palavra assim, o homem sábio edifica a casa. Não, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Entenda toda a autoridade que há sobre a sua vida. Isso tudo que Deus quer agir através das nossas vidas como mulheres. Viver o processo, não ficar parada, ir buscar a água, não deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Toda pirraça venha ficar para lá, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo porque agora... A gente está com raiva, né? Senhor, nos ajuda a dar sabedoria, Senhor. Sabedoria. Mas eu não vou fazer. Mas todo mundo vai ficar com fome aqui nessa casa, porque eu estou vivendo o processo, porque eu estou chateada, porque ninguém está me entendendo. Quantas vezes esse pensamento vem na nossa cabeça? Viver o processo, não deixar de fazer as coisas mínimas, os detalhes, no cuidado, no amor, na casa, no seu trabalho. Você vai viver o processo, mas você vai entregar tudo para Deus. Às vezes você vai descabelar lá no seu TSD. Mas aí você sai, né? Dá uma respirada, já busquei a água, já, né, matei um tanto da minha sede e agora eu vou seguir, para que eu possa ter um encontro. Nós somos mulheres vitoriosas. Quando te bater aquela insegurança, de que as coisas estão dando errado, lembra disso. Senhor, eu sou vitoriosa. O Senhor me fez com tanto amor. Me dá sabedoria. Me faz ser sábia. E o sábia não é do muito falar.
esbravejar. Mas é aquela que busca no Senhor a resposta, que busca no Senhor a solução para o problema, que busca no Senhor a sabedoria com os filhos, com o marido, com a família. E ela ali não negligenciou, eu acredito, o cuidado com a casa dela. Mas ela, com certeza, tinha palavras de julgamento, e às vezes nós vamos ouvir risos nas costas, por onde passarmos. E às vezes coisas ao nosso respeito, quando nós esperamos e estamos passando por um processo. Mas lembre sempre que esperar não significa dar ouvidos à voz que não é do Senhor e nem ficar parada, só esperando, mas sim se movimentar, ir buscar, não ficar em posição estática. Ei, mulher, vamos acordar, vamos nos movimentar. E ela, nessa atitude, ela teve o quê? O encontro. E aquele dia parecia ser um dia o quê? Normal. Mais um dia de rotina. Eu levantei, eu cuidei disso, daquilo. Agora eu vou lá, vou buscar água, vou pegar água, vou trazer para casa. Um dia normal. Só que aquele dia mudou a história daquela mulher. Você crê que hoje, quem está aqui é o mesmo que teve o encontro com aquela mulher? Você crê que Jesus está aqui? Você crê que o Espírito Santo fala com o homem ainda hoje? Ainda a cura, irmãos, ainda a operação de milagres. Salvação, portas abertas, tudo. O nosso Deus continua o mesmo Jesus que esperou aquela mulher no poço é o que está aqui nessa igreja hoje. Então hoje é dia de encontro com o Senhor. Como seria lindo se todos nós, se todas as pessoas tivessem o entendimento que não é cumprir protocolo. Tem culto das mulheres no sábado, dia 4, às 19 horas. É a minha oportunidade de ir ao poço, encontrar com o Senhor Jesus. Ah, mas eu posso encontrar Ele lá na minha casa. É diferente. É diferente. Porque o Senhor Jesus, eu entendo naquele momento, de forma proposital. Ele falou, agora, espera aí, eu vou andar um pouquinho mais devagar. Não, ela não vai dar tempo ainda, assim, deixa eu andar mais um pouquinho devagar. O Senhor Jesus, Ele age de forma intencional conosco, com o Filho de Deus. Ah, é por acaso que, de repente, Jesus foi lá no poço e ela apareceu? Não, ele já sabia esse encontro com essa mulher. E ele já sabia que a Bruna estaria aqui, que a Simone estaria aqui, que a pastora Joana Dark estaria aqui, todas nós. E ele nos conhece pelo nome, ele sabe o íntimo do nosso coração. Não precisa eu falar que, gente, hoje aconteceu isso e isso. Precisa eu falar. Ele sabe. Nessa hora, fugindo um pouco da mensagem, eu quero que você olhe para o seu lado e você lembre de uma pessoa assim, fulano de tal não está aqui. Em pensamento, em oração, e a oração ela tem poder de agir na vida do homem, eu quero que você, numa oração assim, flash, você fala, Espírito Santo,
Toca no coração onde estiver. O poço está aqui. Jesus está aqui. Por que você não está aqui? Será que houve estranheza também do lado daquela mulher, de Jesus ter falado com ela? Lógico que houve. Fico pensando qual a expressão no rosto que ela fez, ou qual gesto de olhar assim, homem e judeu. Falar comigo? Por que você está falando comigo? Ela estranhou aquela situação. Ela não entendeu ao primeiro momento. Mas a gente precisa buscar entender, não se conformar e não deixar passar o momento. Era aquela hora, era aquela oportunidade, era aquele momento. Nunca mais, dia 4 de maio, às 19 horas do ano de 2024, vai voltar. Nunca mais. Passou. Foi. Então, naquela hora, a mulher foi lá buscar água. Jesus estava seguindo, teve que passar por aquela cidade, e ali ele foi de forma intencional. Agora é a hora. Não perde oportunidade, não. E ela começou a entender e compreender sobre aquele encontro. E ela, me explica tudo. Fala comigo. Me conta sobre isso. O encontro muda histórias, situações impostas, criadas por nós mesmos, por homens. O encontro faz com que a fonte jorre em nós. Jesus, ele fala com ela, né? Jesus respondeu, que é o texto que nós lemos: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Mas ela no começo falou: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Jorrar água. Não é só uma gota cair de você, é jorrar água. Você já viu a intensidade e força de uma água que jorra? Eternamente ainda? Esse é o Jesus que nós servimos. Me dá água. Se tu me conheceres, você que me pede, e eu vou te dar. Mas tem que conhecer. Tem que ir ao encontro. Tem que ir ao poço. E é tão lindo ver o que Jesus fez para encontrar com essa mulher. Porque ele cuidou dos detalhes. Os discípulos foram providenciar algo para o almoço. Então, ele estava ali sozinho com ela. Ele não queria interferência. Ele sabia, né, que alguém poderia falar com ele, mas, mestre, você vai falar com essa mulher? Mestre, não pode. Não, aqui sou eu e você agora. Que privilégio.
coisa linda Jesus faz conosco. De forma tão intencional, Ele marca encontros conosco, para que a gente possa pedir água viva, para que a gente possa jorrar dele para outros. É isso que Ele faz. E ela tem água, ela entendeu que já tinha água, que tem glória, que tem o melhor noivo e que tem vida eterna. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, mas aquele dia era o dia de encontrar com o melhor noivo, Jesus. É aquele que completa, que ia completar tudo na vida dela. Toda a frustração ia embora. Tudo aquilo que ela estava insatisfeita. Toda a infelicidade. Toda a secura, toda a sede ia embora. Porque ela estava encontrando com aquele que o faria nela jorrar água. Você quer jorrar água? E ela, naquela conversa, ela começou a reconhecer. Primeiro ela viu que era um judeu. E ela viu que era só apenas um homem judeu que estava ali. Mas em Lucas 10:40, você pode abrir na sua Bíblia, também é outro texto conhecido, fala do que às vezes a gente, por causa de outras situações, a gente não enxerga e não foca naquilo que nós precisamos. Ela viu o que a impedia de falar com ele, homem e judeu. Primeira coisa. O que você tem focado, ou visto, ou olhado, que te impede de ouvir, de falar, de conversar com o dono da água viva? Ela olhou e primeiro ela viu a dificuldade em ter comunicação com ele. E nessa história lá em Lucas 10:40, que a gente fala sobre Marta e Maria, a gente vê o quê? Que Marta estava distraída com os afazeres da casa. Ela não estava focada em Jesus, não. O mestre estava na casa dela, ensinando, falando. Mas ela estava preocupada com aquilo que a impedia de poder sentar e ouvir o Senhor falar. Tira o foco do que te impede. Foca em Jesus. Olha para Ele. Mateus 9, 18 e 26, também a gente vai para outra história de uma mulher conhecida na palavra do Senhor, que é a do fluxo de sangue. E ela também podia, naquele momento, focar na multidão, em ser mulher, em estar doente. Mas não, ela queria um encontro com aquele que pôde e fez chegar a cura na vida dela. Foca em Jesus. Ah, mas é tão difícil eu fazer isso para o Senhor. Ah, mas é tão complicado eu mudar isso para poder servir ao meu Deus de forma melhor. Ah, mas eu não posso fazer assim, eu não posso parar nesse horário. Ah, mas irão falar de mim. Foque em Jesus.
Não enxerga aquilo que te impede de ter o encontro com o Mestre. Só vai lá e tenha o encontro. E depois, ela foi o quê? Ela já foi entendendo mais. E ela viu Jesus agora não mais como um judeu somente, mas ela falou: eis que tu és profeta. Começou a reconhecer o Mestre de forma diferente. Ei, estou falando com um profeta. E ela fala isso. E ela se maravilha com isso. Porque ela pergunta para ele aonde adorar. E ele conversa com ela e explica. E ela fala: eis que tu és profeta. Ela passou de ver ele somente como um homem judeu, agora ela vê um profeta. Está começando a subir os degraus. E os olhos dela começaram a se abrir e ela começou a enxergar quem estava falando com ela. Mas ela já tinha reconhecido ele como Jesus? Não. Ela disse que ele era um profeta. Mas ela viu que aquilo estava ficando tão bom. E ela quis, estar mais perto, entender mais. Ah, aqui é um lugar bom. Aqui é o melhor lugar. Aí eu quero ficar perto deste homem, desse profeta. Os olhos começaram a se abrir. Como você tem enxergado o Senhor Jesus? Qual é o seu estágio? Isso é uma pergunta para nós, no nosso íntimo. Mas uma coisa é certa. Você pode enxergar mais. E você pode conhecer mais. E compreender mais. E viver mais, e mais, e mais. Porque isso nunca vai parar. Só quando estivermos com Ele lá no céu, face a face. Aí vai ser o master, o máximo. Mas enquanto estivermos aqui, podemos conhecê-lo mais. Eu só estou vendo Jesus como um judeu, porque eu tenho dificuldade de ter relacionamento com Ele, mas eu quero ter relacionamento com Ele, então eu posso mudar. Agora eu já subi mais um degrau, agora eu já estou enxergando Jesus como profeta, que conhece a minha vida, que conhece o meu íntimo, que fala aquilo que eu estou passando. Porque Ele fez isso com aquela mulher. Chama lá teu marido. Que marido? Aí ele fala com ela. E ela vê ali como que ele sabia disso. Jesus nos conhece na intimidade. Ele falou do íntimo dela, da sua vida. Ele conhece toda a nossa vida. Diante dele não há máscara. Não adianta disfarçar. Não adianta. Porque diante dele, não tem como você fingir ser algo que você não é. Já tive 5 maridos, mas sou tão feliz. Talvez ela poderia expressar o que ela não sentia ou vivia, mas Ele conhecia o íntimo e Ele conhece o nosso íntimo, aquilo que nós passamos, aquilo que nós estamos vivendo. Salmo 139:4 fala assim: antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Tem noção disso? Antes mesmo de sair dos meus lábios, Ele já sabe o que eu vou dizer. De tanto que Ele nos conhece, nossos pensamentos. É tão gostoso viver isso.
e entender que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Quer um exemplo bobo? Às vezes, a gente fala assim, bobo, mas eu falo um exemplo simples. Um dia, num domingo, eu estava na minha casa, e eu lembro onde eu estava tomando banho. E eu pensei assim, olha só, vocês vão achar isso até... Nossa, está precisando de uma ecobag. Eu perdi as minhas tudo, agora estou precisando de uma. Pensei, não falei com ninguém. Quando eu chego aqui, que teve um evento, de liderança, foi liderança de ministério aquela vez, Liderança de ministério. A pastora Hélida, ela sempre, procura, às vezes, fazer algum momento com a gente ali, tudo, e às vezes sempre tem alguma lembrancinha. E nesse dia tinha o quê? Ecobag. Por quê? Porque meu pai sabe o que está no íntimo do meu coração e o que estou pensando. Exemplo simples. Nossa, Bruna, mas meu pai cuida de mim nos detalhes, gente. O pai de vocês cuida de vocês nos detalhes, não? Olha lá, hein? Se tiver com vontade de comer um negócio, ninguém nunca bateu na sua casa, nem você abrir a sua boca e falar. A pessoa fala assim, mas eu trouxe isso aqui para você. Mas como assim? Você trouxe isso para mim? Pai, o senhor é demais, hein? Me ama tanto. Nos detalhes, Deus nos conhece. Nossa intimidade, nas pequenas e grandes coisas. Mas é em tudo. E aquela mulher começou a ver, então, Jesus como profeta. Mas, no final, ela viu ele como Cristo. Diálogo pequeno, um momento, às vezes, não tão longo, mas como que ela viveu com intensidade, de judeu, homem, para reconhecê-lo como Cristo, que falava com ela. Jesus se revela no versículo 26, e ele fala assim, eu sou, eu que falo contigo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. O eu sou é quem fala contigo. Ele se revela todos os dias, de várias formas. E o desejo dele é que nós venhamos nos achegar a ele. De reconhecê-lo como eu sou, como Cristo, como meu Salvador, como meu Redentor, como meu pastor, como meu mestre. Esse é o eu sou. E nesse momento ela reconheceu a Jesus como Cristo. Imagine os olhos daquela mulher. O brilho de entender quem estava falando com ela, do poder que estava ali em forma de homem e que estava falando com ela, que se importou em encontrar, que se importou em falar, que não teve nada da questão, você é samaritano, eu sou judeu. Não. Eu sou, é quem fala contigo. Ela teve um encontro e ela começou a enxergar a Jesus. Enxergue a Jesus. Não se limite a enxergar o judeu ou o profeta, mas enxergue o Senhor Jesus, o eu sou. Aquele que está em todos os lugares, aquele que conhece o meu e o seu coração. E naquele momento em que ele falou com ela, o que ela fez?
Encontrei o Senhor Jesus, maravilhoso. Foi muito bom. Nossa, que paz no meu coração. Ele é Jesus, Ele é o Salvador. Legal, vou para casa. Não. Ei, eu estava lá no poço pegando água, e um homem veio falar comigo, e é o Senhor Jesus. Ei, não, negócio é o seguinte, estava lá pegando água, mulher, não, estava lá pegando água, mas um homem veio falar comigo. Ele falou assim, de uma água que eu nunca mais vou ter sede, e Ele é o Senhor Jesus. Ele se revelou a mim, e Ele disse, eu sou. O eu sou fala contigo. Ei, eu não vou me calar. Ela foi falando, porque ela compreendeu, ela entendeu, que não poderia ficar só para ela. Ela compreendeu que ela seria um canal de bênção, de multiplicação da palavra, de transbordar a glória no outro, de fazer através de um testemunho que você conta, que você diz, o outro entender e querer também viver isso. Que negócio é esse? Que água é essa que esse homem está falando? Como que essa mulher está assim agora? Eu também quero. Então, não se calar. Não importa qual é o processo. Não importa o que eu estou vivendo. Eu tenho um encontro com eu sou. Eu tenho o Senhor Jesus. Eu estou no poço. Eu tenho água viva. Então, eu não vou ficar calada diante disso. Eu vou falar. Eu vou expressar que o Senhor Jesus está em mim. Será que nós entendemos que de nós pode jorrar essa água? Eu quero voltar nisso, porque nós temos que entender que nós não vamos pingar na vida de ninguém. Eu quero só pingar na vida de fulano. Para que eu vou querer pingar se eu posso jorrar? Então, eu quero jorrar. Esse é o Jesus que ainda opera no nosso meio e opera nas nossas vidas. Mulheres vitoriosas. Ela abriu a boca dela e falou de algo tão maravilhoso que aconteceu com ela. Não ficar calado, nas nossas ações, nas palavras, expressar esse encontro com Jesus. Estava fluindo dela rios de água viva, como diz João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão água viva. Quero que você coloque de pé nessa noite. E eu quero que você imagine você no poço. Você com Jesus. Você com o eu sou. E Ele falando para você, se você soubesse quem te pede água, você me pediria. Eu quero que você peça para jorrar água. Senhor, eu não quero mais pingar água, eu não quero mais gotejar água na vida de ninguém. Eu quero jorrar água viva. Eu quero ser esse canal de bênção. Eu quero transbordar da glória do Senhor nos outros. Dentro da minha casa, Senhor, que eu tenha sabedoria em viver o processo. Em não ficar parado, em não ficar estático, mas viver na intimidade com o Senhor, no conforto de saber que tudo vai dar certo. Quero jorrar água. E nessa noite, se você sente essa necessidade de receber a unção com óleo, de dizer para o eu sou, eu quero jorrar água viva. De dizer, eu reconheço quem tu és, eu sei que o Senhor é quem fala comigo.
Eu quero também viver a experiência de ser essa mulher que teve esse encontro extraordinário com o Senhor e uma vida transformada nele.